Olá, pessoal, tudo bem? Vamos de pergunta? Vamos de pergunta. Corte de cabelo. Gente, corte de cabelo. Como que a gente corta o cabelo do Heitor? Como é que a gente corta as unhas do Heitor? O Heitor sempre deixou cortar o cabelo. A questão do toque, ele tem muita dificuldade, né? Tinha muita dificuldade com toque, hoje diminui um pouco. Então, assim, terapia. Terapia ocupacional com integração sensorial. A terapia ocupacional, ela ajuda muito no dia a dia do autista, né? Então, às vezes, amarrar um tênis, colocar uma roupa, ir ao banheiro. Então, tudo isso ajuda, né, no dia a dia desse autista. O corte do cabelo foi um desafio muito grande, porque o Heitor, ele não deixava tocar nele. Então, como cortar o cabelo? Chegava uma hora que era preciso cortar o cabelo, porque o cabelo estava grande, né? Ele transpirava muito, ele transpira muito, e precisa cortar o cabelo. Então, nós conhecemos um profissional maravilhoso. Porque quando a gente está lá no consultório, quando a gente está na sala da recepção, nos corredores, a gente vai conversa com um pai de autista, com uma mãe, com um cuidador, com uma avó, e as dicas vão circulando muito, né? Então eu conheci um profissional maravilhoso, que é o tio Bruno. Ele é cabeleireiro, e ele vem até a casa da pessoa. Isso foi maravilhoso, gente. E o tio Bruno, ele vem com um monte de técnicas, que isso facilita realmente o corte de cabelo da criança. Então o tio Bruno vinha na nossa casa, a gente geralmente marcava com ele no sábado, num momento que o Heitor estava mais calmo, então ele já tinha se alimentado, não estava com sono, não estava com fome, não estava com calor, no momento mais fresco. E o tio Bruno vinha, né? Então o tio Bruno fazia toda uma apresentação, brincava com ele, mostrava, né, a bolsa, tudo que ia ser usado naquele corte. Então, assim, aquela capa, para colocar a capa no início, não foi colocada no Heitor. O Heitor cortou o cabelo em cima da mesa, em cima do sofá, sentado em cadeirinha de plástico. O importante, gente, era cortar o cabelo. E o meu maior medo era que o corte não finalizasse. Eu sempre tive medo que nunca finalizasse o bendito do corte. Porque tu imagina, a criança ficar com a metade da cabeça cortada e a outra metade não. Ou quando começa por baixo fica um topo aqui. Então eu tinha muito medo. Isso sempre me causou ansiedade. Mas o tio Bruno vinha e ia conversando com o Heitor aos poucos, ia mostrando o que era o corte. Borrifar a água para molhar o cabelo. O tio Bruno não botava direto nele. Então era borrifado na mão e da mão passava para o cabelo. Aos poucos ia molhando. Mostrar sempre o pente, a tesoura, a máquina. Quando tu vai usar a máquina, quando já consegue, quando a criança permite que você use a máquina, passar primeiro a máquina do lado ao contrário na pele da criança para ela sentir a vibração, ela conhecer. Antecipação. Antecipar o que vai ser feito. Então, vamos antecipar o corte de cabelo? Vamos também. Amanhã o tio Bruno vem aqui. Quem é o tio Bruno? Mostrei foto, mostrei vídeos de pessoas, crianças cortando cabelo. Fazia toda uma preparação para que no outro dia ele já recebesse melhor aquela pessoa. Então ele já conhecia, né, na cabecinha dele, ele já tinha visto a foto do tio Bruno, ele já sabia quem era. Então, aos poucos foi feito esse corte de cabelo. Com dias mais fáceis, se tinha que parar no meio do corte, parava no meio do corte, se um pirulito, um bico, uma música. O Heitor gosta muito também, a gente costuma fazer com ele é contar. Então tu conta 1, 2, 3, 4, 5, parou. Então ele sabia que até o 5 ia parar determinada função. E aí faz com que ele regule melhor, que ele não fique tão nervoso e tão estressado. Quando é algo, né, que demora um pouco mais, a gente conta até 10. Filho, eu vou contar até 10. Eu antecipo, né? Eu falo pra ele, Heitor, eu vou contar até 10. 1, 2, e ali o profissional. Quando eu sei que é um momento crucial que ele precisa, eu faço essa contagem, o Heitor para um pouco, e aí depois é aquele momento que eu paro de contar, o Heitor consegue se movimentar, o profissional consegue dar uma parada. Então, vai aprendendo, né? Cada corte foi, né? Então, quando o tio Bruno veio a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, ele já estava mais adaptado. Então, poderíamos sim colocar uma capa, a água, né? O borrifar uma água já não era mais um estresse. O barulho da máquina. A máquina demorou, confesso que demorou um pouco mais para fazer os retoques. Demorou um pouco mais. Hoje ele ainda sente uma dificuldade
Então, aquele momento que não podia a máquina, usava-se a tesoura. O acabamento, às vezes, não fica perfeito. Mas finalizando o corte, isso é maravilhoso. O mesmo eu digo para as unhas. As unhas também, né? É feito todo um trabalho com a terapeuta, né? Terapia ocupacional. E eu consigo perceber que para o Heitor, a tesoura é mais complicada do que o corta-unha. Então, um alicate de unha, né? Hoje, para o Heitor, o alicate de unha é o melhor. Por quê? Eu pego a unha e clac, um só. A tesoura eu faço esse movimento de vai e vem até finalizar o corte da unha. Então, quando eu... 1, 2, 3, plaque, deu. Ele se adaptou com barulhinho, que esse barulho também é complicado para eles, mas ele conseguiu compreender que eu contei até 3 e cortei. Foi uma vez só. A tesoura precisa de mais movimento, né? Isso para ele. Não consigo lixar a unha. Então eu tento cortar o máximo que eu posso, sem machucar, obviamente, mas sem lixar, né? A terapeuta consegue hoje fazer na clínica todas as sessões, né? Ela consegue sim cortar a unha. Então eu já deixo um pouquinho a unha ali ficar um pouquinho grandinha, porque ela já consegue fazer esse trabalho. As unhas do pé ela não consegue. Então hoje as unhas do pé ele precisa ser contido. Então o Dario segura ele de uma forma que ele não se machuque. Ele sabe, é avisado pra ele que ele vai cortar as unhas do pé. Só que as unhas do pé do Heitor tem um problema. Elas são envergadinhas, assim, sabe? Então elas quase encostam aqui na carne. Então o que acontece? Eu tenho que botar o alicate ali, levantar um pouquinho ela e cortar. Então isso dá muita cócega. A sensibilidade, ele dá muita risada. Então não é nem porque ele não que tá doendo ou que tá, não, ele tá agoniado, aquilo tá dando um estresse assim, sabe? E ele ri, e ele pede socorro, socorro, mas rindo. E a gente, tudo é conversado, tá terminando, falta só mais um dedo. Então assim, é muito dinâmico, mas às vezes é difícil, mas precisa ser feito. Então, conter ele, né? Então a gente contém ele, eu seguro a perna e consigo fazer todo esse trabalho. Então, às vezes, você precisa de outra pessoa também para fazer esse trabalho. Às vezes para segurar a cabeça. E eu olhava muito nos olhos dele, assim, sabe? Olha aqui pra mamãe, eu falava, mas com o Heitor eu consigo fazer isso, né? É uma técnica que eu conseguia fazer isso com ele. Eu contava uma historinha. Era uma vez, preste atenção na mamãe. Por quê? Eu tava trazendo a atenção dele pra mim, que era a pessoa que ele tinha mais confiança. Para que o profissional, para que o barbeiro consiga, né? Terminar, fazer um detalhe e não machucar. Porque muitas vezes ele dizia, mãe, agora eu tô muito próximo da orelha. Então, qualquer movimento poderia ia gerar um outro problema, assim, sabe? Enorme. Então, Heitor, preste atenção, a mãe vai segurar você. Lembra daquela historinha? Lembra daquela situação? Trazia o foco do Heitor pra mim e ele dava aquela tesourada que precisava sem machucar ele. Então, são várias técnicas usadas. Você vai descobrir, sim, com o seu filho o que é melhor a ser feito para ele naquele momento, para que deixe ele mais à vontade, né? Já que ele precisa fazer esse corte de cabelo, esse corte de unha, que é tão importante, que faz parte do processo de aprendizagem dele, da higiene. Vou falar então sobre escovação de dente. Escovação de dente também. Tive que aprender bastante, usar bastante a criatividade para fazer a escovação de dente, a hora do banho, até hoje ainda é um desafio, mas é um desafio que está cada vez mais fácil de ser executado. Um beijo, gente, espero que vocês tenham gostado.